Eu ministrei aqui domingo e durante a pregação eu citei aquela passagem que Eliseu queimou os carros e os bois. E essa palavra ficou no meu coração durante esses dias. Hoje é quinta-feira, foi toda essa semana. E depois que eu ministrei aqui, não foi o tema, mas foi apenas uma citação que eu fiz. Eu fiquei pensando na velocidade da escolha de Eliseu. É algo fora do comum mesmo. Alguém que recebe um chamado e imediatamente ele se desfaz de tudo aquilo que prendia, dos bens materiais, e ele passa a atender o chamado. E eu fiquei pensando que essa escolha não foi algo do momento, mas na verdade o coração dele já estava decidido. Na verdade, a mente já estava convicta de que o chamado vindo de Deus, ele atenderia. E eu fiquei pensando, será que também é possível nós decidirmos e escolhermos assim? Termos no coração, na mente, a palavra de Deus, e sempre decidir de acordo à vontade de Deus. Mas não há como negar que é muito difícil a gente decidir. Sempre estamos em dúvidas do que nós queremos. Não sei se permaneço nesse emprego ou arrumo outro. Não sei se permaneço na casa ou mudo daqui. Sempre aparecem esses questionamentos na nossa mente. Principalmente no final do ano, né, gente? Que aí a gente pensa em tantas mudanças. Vou começar uma vida mais saudável. Vou começar a estudar. Parece que o final do ano é algo que motiva a essas escolhas. Mas essas escolhas, elas são difíceis, não são fáceis. Mas aqui em 1 Reis, quer ver o texto? Abre aí 1 Reis, no capítulo 19 e também no versículo 19, nós vamos ver 3 passagens, todas falando de Eliseu e na sua capacidade de escolha, amém? Fala para o seu irmão que está ao seu lado aí, ó. Faça as suas escolhas. Vamos falar mais firme, fala assim, ó. Faça as suas escolhas. Isso, tá bom? Tudo é decisão, tudo é escolha, né? Como eu disse, até estar aqui nessa noite é uma escolha que você fez. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Aqui o que ele está fazendo, as parelhas é quando coloca os animais um ao lado do outro. Os 2 bois vão arando a terra, né, arrastando aquele equipamento e fazendo aberturas na terra para depois lançarem as sementes. E diz que ele estava com 12 parelhas de boi. São 24 bois. E quando Elias passa, Elias lança a capa sobre ele. Ele está em atividade, trabalhando no seu dia a dia, na correria, não é? Como a gente fala. E diz assim, ó, o versículo 20, olha a escolha dele, olha a decisão dele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. E ele fala: deixa-me dar beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então irei contigo. Ele já tem a resposta. Quando Elias lança a capa, ele já abandona os bois e vai correndo até Elias e fala: olha, eu irei contigo.
já tomei minha decisão, eu já tenho a minha escolha, eu irei contigo, eu vou te seguir, eu vou com você. E diz o versículo 20, diz assim: e Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Agora abra também lá em 2 Reis, vai um pouquinho para frente aí, no capítulo 2, 2 Reis, no versículo 9, diz assim, ó: depois de atravessar, 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, diz assim: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor? O que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu. Ele já tinha uma resposta, parece tão imediato, né? Elias falou: olha, eu vou ser levado agora, vou ser tomado. O que eu posso fazer por você? Ele nem falou, deixa eu pensar. Ai, será que, peraí, eu acho que, pode ser que, não. Ele já tem a resposta, é imediato, ele já tem a escolha. E ele fala assim, ó: faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Tem versões que ele fala, olha, derrama sobre mim a porção dobrada do teu espírito. Não significa ser melhor do que Elias, mas ele fala, olha, a minha escolha é continuar nesse propósito, nesse chamado, amém? Que a presença de Deus esteja comigo para eu prosseguir, porque é um chamado profético, é um profeta. E Elias fala, olha, eu estou partindo agora, tem alguma coisa que eu possa fazer por você? É rápido, é uma escolha rápida, escolhas rápidas. E ele fala, olha, então, a porção dobrada do teu espírito. Ele fala, que esse Espírito de Deus esteja sobre mim, para que eu possa continuar, avançar, seguir, amém? Faça as suas escolhas. O mesmo Eliseu tem vários milagres. Eu poderia escolher um terceiro versículo aqui, para mostrar a velocidade da escolha, mas tem um texto que é marcante, que também está em 2 Reis, no capítulo 13, no versículo 21, diz assim, ó: certa vez, é 2 Reis, capítulo 13, versículo 21, certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas, então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. No túmulo de Eliseu, ele já havia morrido, já estava enterrado ali. E olha o que acontece: assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou, até depois de morto. Lançaram o cadáver no túmulo dele, quando foi bater, na hora, o homem ressuscitou. Por que as respostas eram tão rápidas? Por que Eliseu tinha uma firmeza de decidir? Por que o coração dele não ficou ali lutando contra o chamado e as parelhas de boi? E ele fala, peraí, eu tenho que decidir primeiro se eu vou, se eu não vou, se eu fico. As escolhas são difíceis. Por que naquele dia que Elias fala, olha, eu estou partindo agora, vou ser tomado, e o que você quer, o que eu posso fazer por você? O que ele já tinha a resposta? E ele fala, eu quero porção dobrada do teu espírito, ou que o Espírito de Deus esteja sobre mim, para eu continuar, para eu seguir. Por que ele tinha respostas tão rápidas? E por que as minhas são tão difíceis? Por que as nossas são tão carregadas as dúvidas?
Por que que é tão difícil nós decidirmos? Sabe que a criança, a gente age, às vezes a criança fala, olha, me dá tal coisa, né? E aí o primeiro pedido é bem superficial. E o pai e a mãe falam, agora não dá, deixa para depois, tal, e passa. E aí passa um tempo, a criança vem e pede a mesma coisa. Puxa, me dá esse brinquedo, né? Aí já traz uma reflexão diferente. Aí já passa, se ele falou já 2 vezes, espera aí. O pai e a mãe já ficam pensando, então ele quer bastante. E aí já começa uma avaliação mais contundente. Você pensa, será que eu posso? Será que vai ser bom? Aí fica naquela já reflexão. Aí passa mais um dia, a criança chega a 3ª vez, fala, puxa, olha, pai, dá esse presente, dá esse brinquedo, eu quero tanto. Aí já move o coração do pai. Fala, peraí, se ele me pediu 1 vez, não esqueceu, 2ª, 3ª, 3 vezes, é porque é algo que realmente ele quer, é algo que vai ser útil para ele, ou que realmente não é algo passageiro. Não é assim que acontece? 3 vezes ele pede, porque dá a entender na insistência, insiste, 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 e aí até que o pai pensa. 3 vezes é algo já de insistência. A Bíblia traz muitos exemplos em que 3 vezes aconteceram algo, porque quando traz 3 vezes, é que não fica dúvidas. Sabe que Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, Paulo fala assim, olha, 3 vezes eu fui açoitado. Ele fala, eu apanhei 3 vezes aí na praça pública aí. Por que ele fala 3 vezes? Lógico, a quantidade, mas olha, não foi por acaso que ele apanhou. E alguém fala, olha, tu foi açoitado por engano, não era você. Ele fala, são 3 vezes, porque ele fala que a perseguição é por causa do Evangelho, e não há dúvida, ele fala, estou sendo perseguido, porque eu estou pregando o Evangelho, a causa é nobre, e não há dúvida, não tem dúvidas que a perseguição existe. Foram 3 vezes que eu fui açoitado, aí em praça, até a jumenta quando fala lá de Balaão, se vocês já leram, ela fala, olha, 3 vezes você me bateu 3 vezes, né? Até a jumenta, fala, a primeira podia ser engano, tá ficando maluco, mas a segunda, a terceira, é porque você quis bater mesmo, não há dúvida, o açoite foi confirmado. As nossas escolhas, elas precisam estar no nosso coração. Não adianta nós buscarmos alternativas no momento para decidir, mas nós temos que ser movidos pela vontade e pela palavra de Deus, e aí a escolha já fica mais fácil, e tenha certeza que se escolhermos de acordo com a circunstância do momento, vamos quebrar a cara, mas se nós escolhermos com base na vontade de Deus, aí nós avançaremos. Por isso que eu entendo que quando Eliseu vê Elias lançando a capa, ele sabe que é um chamado vindo de Deus. Se Deus me chamou, o que eu vou olhar para os bois, para arar a terra? Não, se Deus me chamou é agora, é já. E ele fala, eu vou Elias, eu vou te seguir, porque eu sempre esperei o chamado de Deus, eu sempre confiei nesse Deus, e eu sei que se eu decidir de acordo com a vontade dEle, eu estarei seguro, aleluia. Por isso que na 2ª vez que ele decide, Elias fala, olha, eu estou sendo tomado agora, o que eu posso fazer por você? E a escolha dele é, olha, que eu tenha condições de continuar fazendo a obra de Deus, que eu tenha o Espírito Santo de Deus para continuar, para que a vontade de Deus seja exercida na minha vida, aleluia. As escolhas não estão tendenciadas
às vontades dele, ao dia a dia dele, aos bens financeiros, mas as decisões de Eliseu sempre estão voltadas para o reino de Deus. Por isso que, até mesmo depois de enterrado já no túmulo, quando o cadáver bate no corpo dele, já ressuscita, porque ele tem vida, e a vida em abundância, a vida que vem de Deus. É difícil decidir, é difícil escolher, porque nós sabemos qual a vontade de Deus para as nossas vidas, nós sabemos o que Deus quer, nós sabemos o nosso chamado, as promessas de Deus, nós sabemos de tudo isso, mas há momentos que é difícil decidir por Deus, e queremos tomar nossas decisões, sabendo que nos daremos mal. Mas Eliseu, um homem de Deus, que não tinha dúvida de escolher e deixar Deus agir na vida dele. Com base nessa palavra, eu quero falar para você: faça as suas escolhas. O ponto que nós temos que ver nessa noite: nós não podemos perder tempo com coisas insignificantes. Tem coisas que são insignificantes, e é aí que nós estamos drenando o nosso tempo. Às vezes é uma confusão, às vezes é raiva de alguém, e nós ficamos drenando tanto tempo em coisas insignificantes, coisas fúteis. Sabe o que significam coisas fúteis? O que não tem importância, o que não tem mérito, o que é inútil, é superficial. Pensa na primeira escolha: o que tem de útil numa junta de boi, ou no chamado de Deus? Atender a Deus, ou continuar nas minhas tarefas? É lógico que o dia a dia se torna algo fútil diante da vontade de Deus, porque o chamado de Deus, ele é regado ao cuidado, ao zelo, à provisão de Deus. Se Deus chamou, é para cuidar, é para zelar, amém? É para ser instrumento das mãos de Deus. Não tenha medo das suas escolhas, escolhas com base na sua promessa, naquilo que Deus tem na sua vida. Escolha com base nos propósitos de Deus. Não tenha medo, mesmo que pareça uma escolha maluca, mas dê de bate pronto e fale: eu escolho fazer a vontade de Deus, eu escolho permanecer no meu chamado, no meu propósito, aleluia. Eu não vou perder tempo com coisas insignificantes, com aquilo que vai drenar a minha força, o meu tempo, mas eu quero escolher na presença de Deus. Se nós pensarmos na nossa vida, nós gastamos muito tempo com coisas pequenas e sem sentido. Tantas coisas, tantas preocupações que vai tomando a nossa vida, são coisas sem sentido. Nós somos o povo de Deus. E quando Eliseu abandona o sustento, quando Eliseu abandona os seus recursos financeiros, é porque ele está declarando que vai viver com base na dependência de Deus. Amém? Descansa o teu coração, porque você vai viver na dependência de Deus. Isso não significa passar por um aperto, não. Significa viver a provisão de Deus. Aleluias. É tanto, irmãos. Olha, na segunda escolha que nós lemos aqui, Elias fala: olha, eu estou quase sendo tomado, o que eu posso fazer por você? Ele podia falar: olha, estou cheio de dívida, recurso financeiro, me ajuda, eu queimei minha junta de boi, me arrependi, fiz tantas escolhas, olha isso, olha aquilo. Não, porque a primeira escolha, que foi ficar na presença de Deus, foi a certa. E ele fala: olha, eu só quero a confirmação da minha escolha, porque lá atrás eu queimei os carros, queimei e matei os meus animais, e foi a melhor escolha da minha vida. Eu quero agora, aleluia, Espírito Santo de Deus,
para que eu continue fazendo a obra dele, para que eu continue, aleluia, porque não é fácil, mas é possível, aleluia. Essa noite Deus vai renovar pessoas aqui. Vai renovar sim, porque você fez escolhas lá atrás para permanecer diante de Deus. Tem sido difícil, tem sido muito penoso, mas Deus é contigo, viu? Aleluia. E nessa noite a renovação de Deus, aleluia. Escolhas fúteis são escolhas que têm aspecto enganador. Aspecto enganador. Se você falar para alguém, racionalmente vai falar, eu ficaria com os carros de bois. Imagina naquela época, ele está com 12 parelhas de boi, arando a terra, trabalhando. Isso já denota um sucesso no trabalho, isso já denota um sucesso financeiro naquele lugar. Mas é imediatamente que ele abandona, é imediatamente que ele decide, porque ele não fica preso a um aspecto enganador. O diabo sempre terá algo para nos enganar, algo fútil, para inspirar e para tirar nossa confiança em Deus, para mover a nossa fé, aleluia. Mas em nome de Jesus nessa noite, retome a tua fé, olha para Jesus, e faça as suas escolhas, aleluia. Faça as escolhas com base na presença dEle, aleluia. Não tenha medo, não desista, não desanime, aleluia. Jesus foi sempre tentado a abandonar tudo. O próprio diabo disse, olha, se prostrado me adorar, tudo isso será teu. Mas Jesus não, ele já faz as suas escolhas. Ele não para 5, 10 minutos para pensar, não. Mas a escolha já está no teu coração, e jamais ele abandonaria. Os discípulos falam, mestre, nós vamos para cima dos soldados, nós não deixaremos só, nós morreremos contigo. E ele repreende os discípulos, porque ele está ali para se entregar. A escolha naquele momento não é resistir. Talvez seria a escolha, um pensamento humano para fugir dos açoites, da morte, da dor, da humilhação. O corpo faz isso para fugir da morte, é uma luta tão grande. Mas a escolha daquele dia era se entregar. Por isso que como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Amém? Se entregue na presença de Deus nessa noite. O Espírito Santo está aqui lançando a capa e falando, quem quer, quem vai, quem está pronto para decidir na presença de Deus, quem está pronto, aleluia, para falar, eis-me aqui Senhor, essa é a minha escolha. Não sei como vai ser, não tenho muitos recursos, mas eu quero apenas me entregar na tua presença, aleluia, para que o Senhor me conduza, para que o Senhor realize o teu querer onde eu estiver, aleluia. Não vai perder tempo com coisas insignificantes, não negocie a sua fé, porque algo financeiro deu errado, porque alguém te falou palavras e te magoou, que alguém te humilhou, você já negocia a fé, fala, Deus me abandonou, olha aí o que eu estou passando, parece que eu estou sozinho, está perdendo tempo com coisas insignificantes. Mantenha o contato com o teu Salvador, pega a tua capa, receba a porção dobrada do Espírito, aleluia, e deixa Deus te conduzir, deixa Deus te renovar, deixa Deus agir, aleluia, em nome de Jesus. Sabe o que é? As escolhas de Eliseu, elas estão fundamentadas no que realmente importa. O que realmente importa na minha vida? O que verdadeiramente importa? Se a Bíblia diz que eu fui escolhido no ventre da minha mãe, se a Bíblia diz, aleluia, que Ele me resgatou, e que Ele tem um propósito na minha vida, se Ele me resgatou, então eu vou considerar o que verdadeiramente importa.
os meus problemas, as lutas que eu tenho, eu vou vencer, porque o Senhor está comigo. Não vou desistir da minha fé, mas eu vou seguir na presença dEle, aleluia. A minha escolha nessa noite, Senhor, é permanecer na Tua presença, mesmo que seja tão difícil. O Senhor vai me renovar, vai me fortalecer, o Senhor vai dar a porção dobrada do Teu Espírito, mas a minha escolha é permanecer na Tua presença, aleluia. Eu quero verdadeiramente me importar com aquilo que realmente importa, em nome de Jesus. Elias e Eliseu são gerações diferentes. Elias vai passar todo aquele ministério para Eliseu, porque eles são diferentes. Eles aprenderam nas escolas de profeta, que vem lá desde Samuel, já tinha as escolas de profetas. E Eliseu aprendeu que existe um Deus que cuida, que zela, que age e realiza milagres. Ele estava com Elias e via os milagres, mas agora Elias é tomado e os milagres vão acontecer agora com o profeta Eliseu. Agora é a vez dele ser usado por Deus. Por isso que as escolhas levam a posições grandiosas, e as lutas são mais intensas, as perseguições são mais intensas, mas o contato com Deus é mais próximo, aleluia. Antes, Eliseu tinha o contato com Elias, para atender, para auxiliar. Agora Eliseu é diretamente com Deus, é Deus que ordena a ele. Diga a Naamã que mergulhe 7 vezes. Olha lá na viúva, vai lá Eliseu e fala para ela: pega vasilhas vazias, porque eu vou encher de azeite, aleluia. Ele passa a ser canal de bênção, ele passa a ser canal de milagre, em nome de Jesus. Nessa noite, Ele está esperando as nossas decisões, para que sejamos canal de bênção, aonde nós estivermos, aleluia. Sabe o que a gente precisa entender nessa noite? Deus não vai enviar anjos, anjo da guarda, anjo disso, anjo daquilo, não, porque tem os filhos dele que fazem as escolhas, e Deus começa a agir na vida dos filhos. Os filhos são canal de bênção. A escolha de Eliseu faz com que tenha uma parceria com Deus, e todo o povo fala: agora nós temos um profeta, é o profeta Eliseu. E se os reis falam: tem profeta nessa terra? Tem profeta, rei. Tem um homem de Deus ali, um homem que faz as escolhas de acordo à vontade de Deus, um homem que é conduzido por Deus, um homem que é usado por Deus, aleluia. Deus vai levantar pessoas aqui, que serão marcos no bairro, aonde você mora, aleluia, porque Deus vai usar a sua vida. Você vai orar por pessoas, pessoas serão curadas, libertas, transformadas. Começa a fazer suas escolhas, faça as suas escolhas, que Deus está pronto para agir, Deus está pronto. Receba a capa nessa noite, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus. Sabe que a vida é uma escola. A escola é para te preparar para as escolhas. Sabe quando você frequenta a escola, e normalmente é lá que você vê suas habilidades, é lá na escola que você começa a ter um pensamento e fala: eu quero ir para essa área, para aquela outra. É onde eu tenho habilidade, é onde eu tenho uma melhor competência. A escola é um lugar que nos leva e nos facilitam as escolhas. A vida é uma escola, a luta são escolas, o que nós passamos é aprendizado. As marcas que ficam das lutas, cicatrizes, são aprendizados na nossa vida. Nessa noite, em nome de Jesus, que todo medo,
que todo pânico saia do nosso coração, que não venha inferir nas nossas escolhas. Não tenha medo, aleluia. Escolha permanecer na presença de Deus. Faça as suas escolhas. Pega a sua capa nessa noite e não se preocupe com o dia de amanhã, porque Deus vai dar as diretrizes, Deus vai dar as condições, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te capacitar. Faça as suas escolhas, aleluia. E aí temos que passar por momentos difíceis na vida, porque a vida é uma escola, e a escola facilita as escolhas. Lá em Salmo 119, Salmo 119, o versículo 11, o salmista fala assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Está no meu coração a tua palavra. Quando eu estou num labirinto e preciso escolher, vou para a direita ou vou para a esquerda? Como que eu faço? Eu vou lançar sorte, jogar uma moeda, se cair eu vou para a direita, se cair coroa eu vou para a esquerda. Não, a vida do cristão não é assim, porque eu tenho a palavra de Deus no meu coração, ela está na minha mente, aleluia, e eu vou decidir, de acordo com aquilo que eu tenho vivido, de acordo a um Deus tão maravilhoso, aleluia, e Deus vai me dar diretriz, Deus vai me conduzir, aleluia, e eu vou andar de acordo à vontade dEle. Por isso que eu preciso guardar a palavra no meu coração, na minha mente, para que eu faça as minhas escolhas corretas, e não de acordo ao momento, à circunstância, mas eu preciso agir de acordo à vontade de Deus.